Bom, pessoal, retomando então o curso, né, na nossa última aula discutimos a formação, a constituição da SUDENE, não só do ponto de vista do seu projeto de intervenção no Nordeste, mas também do próprio contexto dentro do qual ela foi pensada, né, uma grande seca no ano anterior, o Juscelino Kubitschek tomando consciência de que havia, de uma certa forma, deixado a região desassistida dentro do plano de metas. E vimos também a preocupação do Celso Furtado em estabelecer um apoio político e um apoio da população, da opinião pública para o projeto da SUDENE. Tá? Então, aliado a isso, né, o Celso Furtado tinha todo um diagnóstico do problema nordestino, né, um diagnóstico em alguns pontos contra-intuitivo, né, basta lembrar que em diversas regiões do Nordeste ele era contra a divisão da propriedade das terras, mas sobretudo que era necessário aumentar a propriedade da terra para que fosse possível se estabelecerem culturas possíveis de serem mantidas em períodos de seca, né? E então a gente está vendo aí toda uma mobilização não só do Celso Furtado, sobretudo do Celso Furtado, mas também do Juscelino Kubitschek, que deu apoio completo para essa política econômica, tá certo? E os desdobramentos da SUDENE, eles se dão em diversas frentes, tá certo? Então, recapitular, né, em 1960, as eleições presidenciais, quem ganha é o Jânio Quadros, né, o vice-presidente é o João Goulart, tá certo? Ao contrário do que acontece hoje em dia, quando você elege numa mesma chapa o presidente e o vice, antigamente não era assim, tá? Eram votações independentes, de tal forma que o Jânio Quadros era do partido de direita, da UDN, né, o partido responsável pela queda do Vargas e do suicídio do Vargas, inclusive. E o João Goulart era o grande herdeiro do Getúlio Vargas, tá certo? Um político muito ligado aos movimentos trabalhistas, aos sindicatos. Então isso gera aí uma série de tensões do ponto de vista da condução da política e que vão se refletir, tá certo? No desenvolvimento dessa política de intervenção no Nordeste e, no fundo, na própria continuidade do desenvolvimento econômico brasileiro e nos seus limites que passam a aparecer a partir de 61, a partir de 62. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje é discutir alguns capítulos de um livro curto do Celso Furtado, tá? Que se chama Pré-Revolução Brasileira, um livro que ele diz que escreveu para os estudantes, para os universitários, para os jovens, para aqueles que estão inquietos com as discussões políticas, com o rumo do país, que estão tomando pé nos problemas econômicos e nos dilemas do desenvolvimento econômico que está atravessando o Brasil, e que é um livro que reflete muito, mas não só, sobre a situação política do Brasil, sobre um debate que está se acirrando a respeito de uma possível revolução, tá? Seja uma revolução socialista, seja uma contra-revolução para manter o status quo. Então é um livro que ele apresenta numa série de artigos relativamente curtos, tá? Reflexões sobre essas opções, sobre o futuro político e o futuro econômico do Brasil, tal qual ele se apresentava no início do ano de 62. Tá certo? Então, quero discutir um pouco com vocês o contexto nordestino, sobretudo,
nesse período, tá? A gente viu a Sudene ali, os seus documentos fundadores, né, em 1959, mas agora a gente teve uma série de desdobramentos, tá certo? Podemos dizer que a preocupação social no Nordeste aumenta, tá certo? Não só do ponto de vista nacional, mas externamente, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, começa a se inquietar que os problemas econômicos e a mobilização social do Nordeste possa transformar essa região num local de uma possível revolução comunista, a semelhança do que aconteceu, do que acontecer em Cuba, tá? Lembrando aí que Cuba se tornou uma república socialista ali na passagem de 58 para 59, né? E isso acendeu um sinal de alerta para os Estados Unidos, tá? E a preocupação com o Brasil era muito grande, tá? Porque as dimensões continentais do Brasil fizeram os Estados Unidos pensar que se estourasse uma revolução comunista no Nordeste, não existiria uma nova Cuba, mas existiria uma nova China, uma nova União Soviética do lado dos Estados Unidos, tá certo? Então, dentro dos quadros da Guerra Fria, isso era uma preocupação muito grande, tá? E por conta disso, os Estados Unidos começou a estabelecer uma série de convênios com as instituições brasileiras, sobretudo com a Sudene, né, mas antes disso já vinha enviando os técnicos e especialistas para estudar a região nordestina, para propor políticas econômicas, tá certo? Então vieram pessoas muito importantes, como o Hans Singer, um dos principais responsáveis, junto com o Prebisch, da teoria da deterioração dos termos de troca, uma figura muito importante das Nações Unidas desde a década de 40, tá? Outros, como o Stephen Roebuck e o Joseph Page, ambos acabaram escrevendo livros sobre o problema nordestino, tá? O Joseph Page, um jornalista, o Stephen Roebuck, um economista também, ligado a problemas de desenvolvimento regional. Ambos escreveram livros sobre o Nordeste, tá? E aí a gente tem também o lançamento pelo Kennedy, né, da chamada Aliança para o Progresso, tá? Um amplo programa de ajuda dos Estados Unidos na América Latina, justamente para financiar a modernização econômica, a modernização das estruturas de produção, desenvolvimento, com o objetivo muito claro de melhorar as condições de vida das populações pobres e evitar que essas condições de vida precárias se transformem numa possível cenário ou num possível terreno fértil para ideias de revolução comunista, tá certo? Aí lembrando que a gente está em plena Guerra Fria, tá certo? A Aliança para o Progresso vai fazer uma série de acordos com a Sudene, inclusive isso vai gerar uma série de problemas e de atritos e de dissonâncias entre o governo norte-americano e o Celso Furtado e a Sudene, tá? Mas isso aí a gente vai discutir num outro momento. Por outro lado, os primeiros resultados da Sudene viram também uma parte dos capitais nordestinos migrarem para o Centro-Sul, onde a rentabilidade dos investimentos era maior, tá certo? Aí a gente tem a abertura de uma rodovia que liga o Rio de Janeiro à Bahia, que acabou por integrar os mercados da região, diminuir o custo dos fretes e fez com que os capitais nordestinos passassem a serem não mais investidos na sua totalidade no Nordeste, mas migrarem para o Sudeste e para o Centro-Sul, tá certo? Isso acabou produzindo uma certa desorganização da produção têxtil no Nordeste, tá? Que não podia competir com a do Sul. Acentuou também a substituição da produção de algodão no Nordeste, que foi substituída pela produção em São Paulo, tá? Um processo que já vinha, isso na verdade, desde os anos 20 e 30, quando São Paulo cria o Instituto Agronômico e começa a desenvolver espécies de algodão mais facilmente utilizáveis na indústria têxtil, tá?
Por sua vez, a expansão da cultura da cana, né, agora com o funcionamento das usinas, passou a expulsar a população trabalhadora que ocupava antes essas terras, tá? Não só terras produtoras de cana, mas também terras que eram utilizadas na produção de alimentos. Tá? O Nordeste se transforma, e aí surge essa expressão que o Nordeste está se tornando um barril de pólvora. Tá? Um grande exemplo das transformações podem ser vistas em Pernambuco, tá? Que é o maior estado produtor de açúcar e algodão e o mais industrializado do Nordeste. Tá? A cidade de Recife tem um aumento muito grande da sua população, de mais de 350 mil habitantes, em 40 ela passa para 520 mil, uma década depois. Mas esse crescimento foi intenso em outras cidades nordestinas, tá? E nas cidades esse crescimento foi resultado não tanto de um crescimento demográfico, mas do êxodo rural, que fez com que essas grandes cidades acabassem se tornando, se expandissem, tá? Em condições de habitação extremamente precárias, tá? Que são a construção dos mocambos sobre as palafitas, né? É uma espécie de construção muito precária que acontece sob os rios e os mangues, tá certo? Essa população que vive sobre palafitas chega a ser 1/6 da população das cidades nordestinas, tá certo? Todo esse conjunto de transformações aliados, tá, à extrema precariedade das condições de vida, não só nas cidades, mas também no campo, ensejou, por sua vez, formas de articulação dos trabalhadores, tá? De diversas formas, e uma delas que vai se tornar muito importante, que são as ligas camponesas, tá certo? E aí, só para lembrar, todo o esforço de proteção ao trabalhador feita pelo Getúlio Vargas na década de 30 e 40, ela atingiu somente o trabalhador urbano, tá certo? Ela não atingiu o trabalhador rural. Então o trabalhador rural não tinha condições de se sindicalizar, não tinha nenhum tipo de proteção, no sentido de que ele trabalhava anos, né, na terra e podia ser expulso a qualquer momento sem nenhuma rescisão de contrato, sem nenhuma indenização. Não havia aposentadoria rural, tá certo? Então o campo ficou, digamos, à margem de uma série de modificações que foram instauradas pelo governo Vargas na década de 30 e 40. Tá? E é por conta disso, tá, que essa sindicalização e essa organização das classes camponesas vai assustar tanto os proprietários de terra no Nordeste, tá certo? Porque eles viviam numa estrutura de exploração que, na verdade, era colonial. Tá? O próprio Celso Furtado diz que era uma forma de exploração semi-feudal. Tá certo? Desde a década de 40, né, uma série de iniciativas para organizar os trabalhadores rurais tinham se iniciado, mas a maioria delas era reprimida, tá certo? Pelas armas mesmo, pelos jagunços, tá? E aí eu faço um parênteses, tá? Um livro que foi lançado recentemente, que inclusive ganhou o principal prêmio de literatura do país, que é o Prêmio Jabuti, trata justamente desses conflitos no mundo atual, tá certo? É um livro que se chama Torto Arado, né? De um escritor baiano que se chama Itamar Vieira, tá? É um livro belíssimo, belíssimo e também cruel, e eu recomendo aí que vocês, se tiverem tempo e ocasião, leiam esse livro, porque ele é muito bom e ele trata dessas questões e mostra como essas questões ainda persistem nos dias de hoje. Tá? Bom, as formas de organização dos trabalhadores agrícolas, tá, tiveram um grande marco em 54, quando se criou essa Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco, com diversas unidades de organização, e uma delas no antigo engenho, que é o Engenho Galileia. Tá? Essa sociedade foi criada justamente para evitar o despejo dos trabalhadores, né, dos foreiros, daqueles que tinham um foro e entregavam parte da produção para o proprietário. Tá?
e as taxas, né, que eles tinham que pagar foram se tornando cada vez mais altas, eles não conseguiam pagar e eles seriam expulsos dessa terra, tá certo? Esses camponeses, tá, ameaçados por esses proprietários, eles procuraram um advogado e deputado pelo Partido Socialista que vai se tornar uma figura-chave nesse momento, que é o Francisco Julião, que passa a representar e a defender os interesses, tá, desses trabalhadores do engenho Galileia. Tá? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um vídeo que eu coloquei na plataforma. Tá? Esse vídeo mostra muito claramente, tá? Inclusive tem imagens do Francisco Julião. Tá? Foi um documentário encomendado pela televisão pública norte-americana, justamente para sensibilizar a opinião pública dos Estados Unidos para apoiar a Aliança para o Progresso, apoiar a intervenção e a ajuda ao Nordeste, tá? E é um documentário que acaba criando a visão, né, criando uma imagem do Francisco Julião como um comunista, um agitador com interesses pessoais, um populista que tem um projeto de poder pessoal, mas que mobiliza as massas, tá, com as ideias comunistas, prometendo uma série de benefícios a eles. Tá? Então é um documentário muito interessante, eu recomendo que vocês assistam. Inclusive porque tem falas do Celso Furtado que são sensacionais, a meu ver. Tá? Esse modelo das ligas camponesas se expande para outras cidades e outros estados do Nordeste. Tá? E essa politização e essa importância das ligas camponesas vai começar a criar uma série de disputas através dos quais, sejam políticos locais, sejam partidos organizados de esquerda, passam a tentar obter o apoio e a direção dessas ligas camponesas. Tá certo? Então ela se torna aí um agente fundamental, tá, para uma nova configuração política que está surgindo no Brasil, na qual os movimentos de esquerda, os movimentos reivindicatórios, eles começam a ganhar um peso que até então não era tão expressivo na região nordestina. No Centro-Sul sempre foi, tá certo? Na década de 60, então, vão começar iniciativas, né, de contra-revolução, tá certo? Para desmobilizar as ligas camponesas e desmobilizar as outras associações rurais de trabalhadores. Tá? As próprias missões norte-americanas, tá certo? Passam a dar ajuda para estados ou regiões onde essas ligas camponesas não estão organizadas, tá certo? Controlando os recursos justamente para fazer uma manipulação. A Igreja Católica também cria serviços de assistência rural, serviços de orientação, tá certo? Uma outra forma de orientação e de ajuda aos camponeses. A Igreja Católica nesse momento ela é pró-camponeses, tá certo? Mas ela tenta fazer uma organização que seja afastada do Partido Comunista no Brasil, tá? E a gente tem também uma série de outros movimentos, como a movimentação popular e o movimento de educação popular, tá? Voltada à alfabetização e à conscientização dos problemas nordestinos. Tá certo? Então a gente tem todo esse conjunto de transformações que uma estudiosa do assunto, tá? Que é a Rosa Maria Vieira, que tem um dos melhores livros sobre a obra do Celso Furtado, que eu recomendo, que se chama Celso Furtado, Reforma Política e Ideologia. Ela vai sintetizar essas transformações dizendo, né, chegava-se à compreensão de que a pobreza e a exclusão de amplos segmentos de nordestinos não podiam mais ser simplesmente atribuídas aos problemas gerados pelas secas e nem às soluções apresentada em termos de frente de trabalho, abertura de açudes, auxílio às populações flageladas, etc. Ou seja, tá, se modifica a própria percepção do que é o problema nordestino. E se percebe que o problema do Nordeste não é a seca, tá? Não é um problema geográfico, mas é um problema social, é um problema político, é um problema de exploração, de concentração da terra, tá? De afastamento dos camponeses, dos centros de decisão e da sua própria capacidade de organizar e fazer com que seus interesses sejam representados, sejam ouvidos, entendeu? Então é esse contexto de transformações que está ocorrendo no Brasil.
Tá? E isso já vinha antes da Sudene. Tá? Então a gente tem também uma série de outros eventos e de tentativas de compreender, tá, o problema nordestino como um problema nacional. Tá? Então a gente tem, por exemplo, em 1955, um famoso congresso chamado Congresso de Salvação do Nordeste, tá? Que reúne delegados dos 9 estados nordestinos, além de políticos, industriais, líderes sindicais, representantes dos camponeses. Tá? E aí, ao final desse congresso, ele se escreve uma carta de salvação onde se propõe uma reforma agrária, a proteção à indústria nacional, a sindicalização dos trabalhadores rurais, o direito de greve no campo, tá certo? E se indicava também que o Nordeste estava em posição inferior ao Centro-Sul. Tá? Na verdade, essa carta de salvação ela vai estar na origem, tá, da criação do grupo de trabalho GTDN. Né? Aqui eu escrevi errado, desculpa, é o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste. Tá? Então ele tem como origem justamente esse congresso. Em 57, a Fiesp, né, a Federação das Indústrias de São Paulo, visita o Nordeste justamente para mapear áreas possíveis de receber investimentos privados com apoio, com isenções fiscais, com estímulos dos estados nordestinos. Tá? Um outro encontro para pensar a questão nordestina acontece em Salgueiro, em Pernambuco. Tá? E em 59, o mesmo ano aí de criação da Sudene, existe esse seminário para o desenvolvimento do Nordeste, que foi organizado, tá, pela Confederação Nacional das Indústrias do país, teve a participação do Celso Furtado, teve a participação do Cid Sampaio, que é o governador de Pernambuco, um governador que é também um usineiro e um industrial, tá? E um governador de oposição ao JK e do próprio Juscelino Kubitschek, certo? Onde se discute formas de intervenção no Nordeste, o que vai também ajudar a abrir caminho, né, gerar esse consenso para o surgimento da Operação Nordeste e para Sudene, tá certo? O Recife acaba se tornando um grande palco de todas essas transformações, Recife e Pernambuco, tá certo? Que é o melhor estado. Surge em 55 essa Frente do Recife, que busca de fato aplicar as diretrizes dessa Carta de Salvação do Nordeste. E em 56 a gente tem uma grande greve no estado que consolida a oposição ao governador do PSD então, o partido de JK. Em 57 a gente tem uma nova greve geral, dessa vez convocada pela Federação das Indústrias de Pernambuco, tá, que era dirigida pelo Cid Sampaio, que em 58 vai se tornar o governador do estado. O Miguel Arraes, tá, que é uma figura fundamental também nos anos seguintes, ele se elege em 58 como prefeito de Recife, tá? E o Miguel Arraes vai, de fato, também implementar na sua prefeitura uma série de ações, tá? Visando estimular a mobilização dos trabalhadores, a organização, buscando também uma política social de habitação. E a atuação do Miguel Arraes na prefeitura de Recife é o que vai também acabar impulsionando ele para se eleger governador de Pernambuco em 62. Tá certo? Então a gente tem aí um processo de organização dos trabalhadores urbanos, tá, e dos setores industriais e comerciais, que passam, por sua vez, a disputar o poder com as oligarquias tradicionais nordestinas, tá certo? Ligadas ao campo, ligadas à pecuária e à cana-de-açúcar. Tá? Então, sintetizando, o que a gente tem nesse período? Né? O que a gente tem é uma tomada de consciência dos problemas nordestinos, ao lado de uma crescente organização dos trabalhadores rurais e urbanos da região. Tá? Isso, ao mesmo tempo que está ocorrendo uma desaceleração do crescimento econômico do país, tá? E um aumento da inflação.
Ou seja, uma série de conflitos distributivos que passam a pressionar as instituições políticas, tá certo? Os períodos de crise, né, de desaceleração do crescimento econômico, acirram, né, modificam as expectativas tanto dos trabalhadores quanto dos proprietários, e isso gera a inflação que se transforma de fato num conflito distributivo, né? Quem consegue apropriar mais renda num cenário de incerteza econômica. Então é nesse cenário que o Celso Furtado intervém no debate, tá certo? Discutindo as vias possíveis para a continuidade do desenvolvimento econômico dentro de um processo democrático, tá certo? O que o Celso Furtado vai pensar nesse livro A Pré-Revolução Brasileira é justamente como manter o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, as instituições democráticas, tá certo? Por isso que uma das grandes discussões que o Celso Furtado faz nesse livro é justamente discutir o marxismo, tá? E refutar o marxismo como uma via, como a única via, tá? Para as transformações sociais e para a manutenção do desenvolvimento econômico. Porque, como a gente vai ver por o Celso Furtado, o marxismo traz em si a possibilidade de fim das instituições democráticas, tá certo? Então é um pouco isso que a gente começa a discutir agora, indo de fato para os capítulos do livro A Pré-Revolução Brasileira.